Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos estudar a diferença entre relação e função. Para fazer isso, antes de definirmos o que é uma relação e uma função, nós também precisamos saber que, para fazer isso, nós temos que ter dois conjuntos e uma propriedade. Um conjunto A, nós vamos chamar de conjunto de partida, recebe o nome de conjunto de domínio. E o conjunto B, conjunto de chegada, nós vamos chamar de contradomínio. A propriedade pode ser qualquer propriedade, matemática ou não. Por exemplo, ser pai é uma propriedade e y igual a 2x mais 1, uma outra propriedade. Vamos agora às definições de relação e de função. Relação é qualquer propriedade que associa a cada elemento de A um elemento em B. A um elemento do conjunto de domínio, associa um elemento no conjunto de contradomínio. Já uma função é uma propriedade que a todos os elementos do conjunto de partida, do conjunto de domínio, associe um único elemento no conjunto de contradomínio ou conjunto de chegada. Vamos agora partir para os nossos exemplos e verificar se as propriedades escolhidas são funções ou relações. Por exemplo, se eu escolher como conjunto de partida, o conjunto dos pais da Escola Marista Aparecida, conjunto de chegada, o contradomínio, aluno do Colégio Marista Aparecida. Nós verificamos que um mesmo pai pode ter dois filhos. Então, para um elemento do domínio, eu estou associando dois elementos do contradomínio. Portanto, isso contradiz a definição de função, porque para todos os elementos do domínio, tem que ter um único no contradomínio. Estou com um pai com dois filhos, já não é um único no contradomínio, que era o conjunto de filhos do Colégio Marista Aparecida. Portanto, a relação ser pai, ela é uma relação e não é uma função. Vamos agora verificar algumas propriedades matemáticas. Então, primeiro, como nós representamos o domínio de uma função ou de uma relação? D e F, ou R. Eu escolhi agora, para conjunto de partida, para o meu domínio, o conjunto dos elementos menos 4, menos 1, 0, 1 e 4. Contradomínio, C de F. Contradomínio, eu escolhi o conjunto dos números reais. E a primeira propriedade matemática que eu escolhi foi y igual a 2x mais 1. Como nós vamos fazer essa verificação? Normalmente, a gente pode usar diagrama de Venn ou uma tabela. Eu prefiro uma tabela. Eu vou colocar a tabela que eu construo com vocês, esse tipo de tabela. Aqui, nos elementos de x, nós vamos colocar os elementos do nosso conjunto A. Então, nós vamos transcrever para cá o menos 4, o menos 1, o 0, o 1 e o 4. Nessa faixa intermediária, nós vamos aplicar a cada um desses elementos do meu domínio a expressão y 2x mais 1, ou seja, 2 vezes menos 4 mais 1, resulta em menos 8 mais 1, menos 7. 2 vezes menos 1 mais 1, que resulta em menos 2 mais 1, menos 1. 0, 2 vezes 0 mais 1, igual a 0 mais 1, 1. 2 vezes 1 mais 1, igual 2 mais 1, 3. 2 vezes 4 mais 1, igual 8 mais 1, 9. Esses elementos y, menos 7, menos 1, 1, 3 e 9, todos eles pertencem ao meu conjunto de contradomínio. Cada elemento do meu domínio tem um único elemento no contradomínio. Portanto, isso caracteriza uma função. Esta expressão, y igual a 2x mais 1, passa a ser dita função do conjunto A no conjunto B. Vou repetir. Todos os elementos do meu conjunto A têm um único correspondente no conjunto B, contradomínio. Portanto, ela é uma função. Vamos esclarecer mais uma coisa. Conjunto de partida, conjunto da onde eu retirei os meus valores de x, chamado de conjunto do domínio. O meu contradomínio, o conjunto onde eu vou verificar se os meus resultados pertencem, é o meu contradomínio. Esses elementos do contradomínio, que são, a gente chama de imagem
porque são os resultados de algum elemento do domínio através da minha propriedade. Esses elementos vão constituir o que nós chamamos de conjunto imagem da função, que a gente escreve imagem de f igual a menos 7, menos 1, 1, 3 e 9. Vamos agora pegar outra propriedade. Os mesmos conjuntos. Conjunto A dos elementos menos 4, menos 1, 0, 1 e 4. E vamos verificar esta propriedade. Y igual raiz quadrada de x mais 1. Essa é a nossa propriedade. Vamos verificar. O que acontece? A raiz quadrada de menos 4 não existe. Consequentemente, é impossível fazer a soma de algo que não existe com algum número. Portanto, o y não existe. Se um elemento do conjunto A não tem correspondente em B, esta propriedade não é uma função. Ela passa a ser apenas uma relação, porque apenas alguns elementos do nosso conjunto de partida, como, por exemplo, o 0 vai ter elemento correspondente, o 1 vai ter elemento correspondente, e o 4 também vai ter elemento correspondente no conjunto de contradomínio. Porém, o menos 4 e o menos 1, elementos do meu domínio, não vão ter correspondentes no conjunto de contradomínio. Portanto, esta propriedade escolhida por mim, nos conjuntos A e B anteriores, não é uma função, ela é apenas uma relação. Nós escrevemos que ela é uma relação do conjunto A no conjunto B. Já a nossa anterior, que tinha todos os elementos com o seu único correspondente, ela é uma função do conjunto A no conjunto B. Espero que vocês tenham conseguido entender o que é uma relação, o que é uma função. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com as funções. Bom estudo!